A paz de Jesus esteja no seu coração. Hoje, 15 de outubro, dia de Santa Teresa de Ávila, grande carmelita espanhola, doutora da Igreja, tão conhecida, tão amada. Muitos já leram as obras de Santa Teresa de Ávila, seja O Caminho de Perfeição, O Livro da Vida, O Castelo Interior. Uma mulher mística, uma mulher dedicada a Deus. Teresa nasce em 28 de março de 1515 na cidade de Ávila, na Espanha. Depois vemos uma outra característica em Teresa, que ela desde criança tinha o desejo por uma vida mais retirada, uma vida dedicada a Deus. Tanto que conta-se que Santa Teresa, ela até conta no Livro da Vida, que quando era criança, ela brincava com o seu irmão Rodrigo de serem eremitas. Eles faziam pequenos eremitérios e ficavam brincando os dois de serem eremitas. E ela dizia assim: o meu desejo é fugir aonde tem as terras, onde estão os mouros perseguindo os cristãos, para ser morta como Marte. E conta-se que uma das vezes ela fugiu com Rodrigo para morrer, para que os mouros matassem eles, porque os mouros estavam perseguindo os cristãos. E o tio encontra eles ali fugindo e traz eles de volta para casa, para dizer que era, desde criança, essa alma extraordinária. Depois, Teresa perde a mãe e ali ela toma Nossa Senhora como a sua mãe. A Virgem será minha mãe. Passaram-se os anos, ela decide abraçar a vida religiosa, entra no Carmelo da Encarnação de Ávila, o Carmelo das monjas carmelitas, que naquela época vivia a regra mitigada, ou seja, não vivia um radicalismo, um rigor. E Teresa vive anos ali no Carmelo da Encarnação. E começa a viver uma crise ali no Carmelo. Começa a sentir um apelo da graça. Teresa é muito influenciada por um livro chamado O Terceiro Abecedário Cristão, do franciscano Francisco de Osuna. Era um livro que, na época, foi proibido pela Igreja naquela época da perseguição, naquela época da Reforma Protestante. Mas esse livro influenciou muito Teresa, esse livro de Francisco de Osuna. Na sua vida espiritual, Teresa dá um ganho na vida espiritual. Era uma mulher muito culta, gostava muito de ler, e muitos dos livros da época foram livros ali proibidos, vamos dizer, não podiam ler e foram queimados na época. Ao ponto da própria Santa Teresa dizer: a partir de hoje, tu serás o meu livro vivo. E um dia Teresa, rezando ali no Carmelo da Encarnação, ela tem uma visão. Ela vê Jesus sendo flagelado. E a partir dali começa-se a conversão em Teresa. Ela começa a querer viver como viviam os primeiros eremitas da ordem carmelita. Ela diz: eu quero viver com mais radicalidade a minha vocação de monja. Eu quero viver como viviam os primeiros monges da minha ordem. E nessa época, ela tem um encontro extraordinário com São Pedro de Alcântara. Muitos nunca ouviram falar em São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, ele é o padroeiro do Brasil. Nós falamos em Nossa Senhora Aparecida como a rainha padroeira do Brasil. Mas o primeiro padroeiro do Brasil, ali por Dom Pedro I, foi São Pedro de Alcântara. Então, São Pedro de Alcântara, ele influenciou muito Santa Teresa na reforma da ordem carmelita. Porque São Pedro de Alcântara estava começando uma reforma nos franciscanos. Ele era franciscano e estava começando uma reforma para viver com mais radicalidade a vocação franciscana. E ele encontra-se com Santa Teresa e diz: por que você não começa também uma reforma na ordem carmelita? Porque ela sentia um desejo de uma vida mais radical, uma vida mais de oração, uma oração mais contemplativa. Então esse encontro com São Pedro de Alcântara marca a vida de Santa Teresa. Teresa é marcada pelo terceiro abecedário de Francisco de Osuna, São Pedro de Alcântara. Começa-se a reforma na ordem carmelita. Teresa é uma grande reformadora, ela não é fundadora, ela é a reformadora do Carmelo. Então, ela, como monja carmelita, ela funda o Carmelo de São José de Ávila. Ela sai da Encarnação com um grupo de monjas e começam a viver ali no Carmelo de São José como viviam os primeiros carmelitas,
com grade, a clausura, a vida de oração, a vida contemplativa, a oração mental, que é próprio da oração teresiana. Então ela começa a viver uma vida mais radical ali no Carmelo de São José de Ávila. Tanto que ela dizia, será sem renda, porque naquela época os mosteiros viviam de renda. Era muito comum na encarnação uma mulher rica ter filhos e uma monja iria cuidar daquela mulher e ela pagaria aquela mulher, pagaria aquela monja pelos serviços prestados a ela. Então muitas mulheres da alta sociedade daquela época, quando tinha filho ou estava doente, alguma monja ia cuidar delas e elas pagavam as monjas. Quando Teresa reforma a ordem, ela diz que a ordem vai viver de doação, vai viver da providência, será sem renda, não terá renda, a nossa renda virá da providência. Então Teresa é uma mulher à frente do seu tempo. Foi perseguida com essa reforma, porque era muito ousada. Lembremos que Santa Teresa ela surge em meio à reforma protestante de Lutero. Então, enquanto o protestantismo estava crescendo na Espanha, Deus também suscita Santa Teresa de Ávila. Então é uma mulher que permanece fiel à igreja, ao ponto de no leito de morte dizer, por fim morro filha da igreja. Uma mulher que diante de tantas reformas, ela entendeu que a reforma não era sair da igreja, mas a reforma era permanecer na igreja e viver de uma forma diferente. Uma das grandes características de Santa Teresa, a oração contemplativa, a oração mental. Santa Teresa, ela pergunta-se, e ela escreve também sobre a vida de oração, quando ela pergunta o que é a oração? O que é a oração? E ela explica, a oração é um trato de amizade com quem eu sei que me ama. A oração não é práticas apenas. A oração é um relacionamento de amizade com quem eu sei que me ama. E ela compara a oração como um ir ao poço buscar água. Nós vamos a um poço buscar água. Eu tenho que amarrar a corda no balde, jogar o balde no poço, puxar a água, trazer a água, levar a água para jogar no jardim. Quer dizer o quê? A oração exige esforço. A oração exige, no começo, esforço nosso. Quando nós vamos jogando a água da oração no jardim, o jardim começa a florescer, começa a florir. Ou seja, à medida que nós vamos rezando, o jardim da nossa alma vai florescendo. De que forma? Vai crescendo as virtudes no nosso interior. Uma pessoa que reza é uma pessoa virtuosa. Se a pessoa ela reza e ela não é virtuosa, a oração dela está um pouco errada. Está tendo um corte na vida de oração dela, porque a oração produz em nós a vida virtuosa. Então Teresa vai dizer isso. Eu pego a água, jogo no jardim, ou seja, a oração ela torna o nosso interior fecundo. A oração faz as virtudes florescerem no nosso interior. Mas ela diz, cuidado com as ervas daninhas, porque as ervas daninhas vão crescer no jardim. Eu tenho que arrancá-las para que elas não matem as virtudes. Foi perseguida pela Inquisição. Muitos não acreditavam nela, porque era uma mulher ousada e forte, firme. Teresa, uma das suas grandes características é a firmeza de Teresa de Ávila. Ela dizia assim para suas monjas, eu quero que as minhas monjas sejam como varões barbados. Olha que forte. O que é um varão barbado na época de Santa Teresa? Ela quer dizer o quê? Que as monjas devem ser mulheres de palavra. Porque na época de Santa Madre Teresa de Ávila, o varão barbado era aquele que o que ele dizia, ele tirava um fio da barba e dizia, está aqui o que eu disse está dito. Então ela diz, eu quero que as minhas monjas sejam varões barbados. Eu não quero melancolias entre vocês, mas eu quero que vocês sejam firmes, mulheres fortes, como varões barbados. Ou seja, o que eu disse está dito. Não mulheres cheias de melancolia, cheias disso ou daquilo outro. Teresa era uma mulher forte, mas ao mesmo tempo uma mulher que confiava e se lançava nas mãos de Deus. Conta-se que às vezes uma mulher encontrou ela uma vez e disse, Madre Teresa, eu rezo para que a senhora faça milagres. Ela disse, alguns eu já faço. Alguns eu já faço. E era essa mulher que era uma potência na mão de Deus. Teresa dizia assim, Teresa, sem a graça de Deus ela é nada. Com a graça de Deus ela é tudo.
com a graça de Deus e um bom dinheiro, ela é uma potência. Com a graça de Deus e um bom dinheiro, eu sou uma potência. E a mulher percorreu aquela Espanha inteira, fundando conventos, fundando mosteiros. Era uma mulher profundamente missionária. Uma andarilha espanhola, alegre, gostava de música, gostava de poesia, gostava de ler. Então, era uma mulher profundamente humana, mas uma mulher, ao mesmo tempo, profundamente de Deus. Teresa era uma mulher, uma mística, uma santa. Teresa percorreu o caminho da mística. Muitas vezes encontravam Teresa levitando na capela. Encontravam Teresa em êxtase na capela. Mas uma mulher profundamente mergulhada em Deus. E, ao mesmo tempo, a mulher de muitas amizades. Teresa era amiga de São João da Cruz, Teresa era amiga de São Pedro de Alcântara, Teresa era amiga de São Francisco de Borja, Teresa era amiga da Beata Ana de São Bartolomeu. Eram vários os amigos de Santa Teresa que se tornaram santos. E ela tinha uma grande amiga que era Dona Aguiomar. Essa mulher ajudou muito Teresa na reforma. Teresa era uma mulher de amizades. Teresa sabe preservar o dom da amizade, porque a amizade para Teresa é uma relação, é estar na presença de quem nós amamos. Então é uma mulher humana, uma mulher que sabe que na nossa vida cristã nós precisamos de bons amigos. E Teresa tinha bons e grandes amigos, ao ponto de São João da Cruz conversar com Teresa, entrava também em êxtase quando Teresa entrava em êxtase, porque as suas conversações eram eficazes, eram de Deus, eram virtuosas, eram alegres. Então Santa Teresa é essa mulher missionária, essa mulher mística, essa mulher mergulhada em Deus. Teresa é uma das doutoras da Igreja. Ela também foi decretada como uma das poucas mulheres doutora da Igreja e mestra de vida espiritual. Os livros de Santa Teresa são verdadeiros clássicos de espiritualidade. Seja o livro da vida, o caminho de perfeição, seja as fundações, seja o castelo interior. Leia essa obra riquíssima que nós temos de Santa Teresa e você vai entender muito sobre a vida de intimidade, sobre a vida de oração. Que Santa Teresa nos ajude a cada dia a sermos cristãos melhores e cristãos abandonados nas mãos de Deus. Deus te abençoe.